Formação importante no Flamengo, rubro-negro reabriu tratativas. Preciso te atualizar também sobre um novo suposto alvo do Flamengo para a camisa 9, número interessante. De hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre essa história. Fala nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Flamengo News Brasil. Hoje nós temos informação aí sobre baita reforço da Europa que pode chegar no Mengão. Então fica ligado com a gente até o final e não perca essas informações top aqui no canal. Não esqueça de deixar um like, se inscreve no nosso canal, comenta aí de que cidade, estado você nos acompanha. Os créditos estão na descrição do vídeo e vamos nessa. O Bruno Andrade vai trazer informações do Flamengo, tá? Pra gente poder falar um pouquinho também de futebol brasileiro em meio a essa semana e esse mês, na verdade, de Copa do Mundo. O Bruno Andrade tem informações do Flamengo e o mercado, né, Bruno, em relação a vendas e saídas, né, de jogadores. É isso, o mercado não para. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o que eu tenho de Flamengo em duas partes. A primeira agora em relação às saídas e depois a gente joga um pouquinho mais para frente, até para deixar um pouco mais, enfim, eclético, a eclética live, e deixa a parte de entradas mais para o meio da live, mais para o fim da live. Sobre saídas, enfim, o Flamengo deve oficializar muito em breve a venda do Rian Roberto, jovem atacante, para o Shakhtar, 10 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos. É uma negociação que já começou a ser desenrolada na semana passada, vai ser fechada agora. O José Boto, diretor esportivo português do Flamengo, está na Europa para fechar não só essa negociação com o Shakhtar, curiosamente ou não, coincidentemente ou não, o Boto já trabalhou no Shakhtar, conhece todo mundo lá dentro, a equipe técnica, a diretoria, a dirigentes, então isso evidentemente que facilitou essa negociação e o Flamengo não para por aí. O Flamengo definiu o seguinte, 15 milhões de euros ou mais ou menos 15 milhões de euros em vendas para aí então começar a mexer em entradas. Enquanto eles não conseguirem atingir esse budget de mais ou menos 15, o Flamengo, naturalmente, que observa jogadores, conversa com jogadores, mas só avança mesmo de forma concreta quando atingir, então, 15 milhões de euros. Conseguiu 10 pelo Rian Roberto. Na teoria, faltam 5, podendo ser 6, 7, 8, mas a ideia é pelo menos 15. E o nome agora que o Flamengo trabalha para negociar, já está muito claro, está muito bem definido internamente, é o Wallace Yan. O Wallace Yan, no começo do ano, ele teve uma negociação bem adiantada com o Red Bull Bragantino e naquele momento ali rondava os 10 milhões de euros, ou seja, está dentro desse panorama aí de 5 a 10 para completar os 15 milhões de euros em vendas. Há duas conversas sendo feitas de forma, enfim, paralelas, então o Flamengo está negociando com dois clubes para vender o Wallace Yan. Não me explicaram qual que está mais à frente, qual que está mais parada, qual que está mais avançada, mas a ideia é definir isso quanto antes, possivelmente essa semana. E assim que vender, então, o Wallace Yan por pelo menos 5, mas podendo, evidentemente, atingir ali 7, 8, quem sabe até 10, por que não? Porque, como eu disse, ali o limite é 15, o que vier depois disso é lucro. Então, o Flamengo já negociou o Rian Roberto, vai negociar o Wallace Yan, que tem aí, então, duas negociações, duas conversas em andamento. Assim que definir também a venda do Wallace Yan, o Flamengo põe para frente, mesmo de forma mais concreta, as negociações de entradas. E já há, sim, algumas negociações em andamento, algumas conversas em andamento, posições muito bem definidas, mas aí em relação às posições e quais são esses alvos, eu falo mais para frente. Para já, então, as saídas. Rian Roberto e muito em breve o Wallace Yan. Mais para frente eu falo, então, sobre quem pode chegar. Boa, combinado. E acho que é o que também mexe aí com o torcedor flamenguista, né, com o torcedor rubro-negro em relação a possíveis chegadas e reforços aí para a sequência da temporada. Quase 900 likes, faltam 100 para a nossa primeira meta, a meta de 1000 likes, para a gente falar do Danilo, jogador da seleção brasileira e que deve estar trocando o Botafogo por outro time, e o torcedor do Palmeiras está esperançoso aí para a chegada dele também. Sobre Rossi, e vou falar do Rossi aqui, porque acho que foi o César Castro que perguntou, e depois eu termino aqui do meu lado falando sobre as entradas do Flamengo. Falei já sobre as saídas, né? O Rian Roberto a caminho do Shakhtar, a busca agora para vender o Wallace Yan, tem duas negociações em andamento e com os dois o Flamengo busca ali pelo menos 15 milhões de euros, 10 por um, 5 por outro, no caso o Wallace Yan, mas talvez suba esse valor, melhor ainda, é lucro para o Flamengo.
Sobre o Rossi, por enquanto, o Beşiktaş da Turquia não fez uma segunda oferta. Essa primeira oferta foi feita lá no começo do ano e o Flamengo recusou. O próprio Rossi também não se viu muito interessado no futebol turco. Semana passada trouxemos no Fala Fonte de forma exclusiva que o River Plate cogita ali uma mudança no seu gol, na sua baliza, e se porventura vender o seu goleiro titular jovem, vai ao mercado em busca de um experiente e o Rossi passa a ser o alvo prioritário, ou pelo menos os principais alvos. Então até agora, como não vendeu o atual goleiro, não fez proposta pelo Rossi, o interesse continua. Por enquanto então, Rossi mais do que garantido no Flamengo, lembrando, ele tem contrato até dezembro de 2027. Sobre entradas para o Flamengo guarda mesmo uma caixinha muito bem guardada, os nomes com quem já tem conversado ou explorado, mas depois de, enfim, tentar insiste aqui, insiste ali, a gente vai conseguindo novidades, detalhes. Aquela questão envolvendo um volante, alguém que tem ali semelhanças com Danilo, com Marcos Antônio, isso foi colocado por enquanto em banho-maria. O Flamengo prioriza hoje, primeiro, no caso, essas duas vendas que eu falei, e quando for atacar o mercado em relação a compras, busca 2 jogadores, 2 posições. Uma já é de conhecimento público há muito tempo, já não é de hoje, a busca por um 9, alguém para ser a sombra do Pedro. Lá atrás foi a tentativa de contratar o Caio Jorge, não deu certo, o Cruzeiro fechou a porta. O Flamengo continua então bem definido em contratar um atacante que possa fazer sombra para o Pedro, no caso então um centroavante, um camisa 9. E a outra prioridade nesse momento é o famoso 2 em 1. O Flamengo busca no mercado um jogador que seja extremo, no caso ponta, mas que também assuma o papel de camisa 10, quase como se fosse o Arrascaeta do começo do Arrascaeta, alguém que fazia várias posições, continua fazendo evidentemente, é um cracaço o Arrascaeta. A busca então passa por ser um jogador que tem ali características de Arrascaeta, joga aberto, joga centralizado, o Paquetá muitas vezes também cumpre essa posição. O Flamengo definiu exatamente isso, um 9 e um ponta / camisa 10. A hora que conseguir fechar essas duas contratações e depois tentando entender se alguém mais pode sair, dependendo, claro, de ofertas, aí sim o Flamengo se movimenta. Já não é de hoje que se fala de um volante, como eu disse, um lateral esquerdo, mas isso tudo é colocado, como eu disse, em banho-maria. Prioridade máxima, atacante, 9 e alguém que faça beirada / camisa número 10. Esse volante foi falado até no Marcos Antônio, né? Jogador que é de São Paulo, né? Acho que foi especulado também no Flamengo, né? É isso. Não, teve conversa mesmo, não foi nem só especulado. O Flamengo chegou a sentar frente a frente com diretores do São Paulo, em São Paulo, para tentarem descobrir ali se tinha condições de avançar ou não com essa negociação. Ela não foi para frente. O Danilo é um nome que sempre paira ali na Gávea, no ninho do urubu, mas por enquanto não é opção, por vários motivos, entre eles financeiros. O que nós já falamos aqui várias vezes se for contratar um volante, a ideia é contratar alguém com características de Danilo. Não será o Danilo, é com características de Danilo. O Marcos Antônio cabe na perfeição nesse perfil. O Danilo, só até, se eu perdi algo, você me corrija, mas o Danilo, por conta do dinheiro, você até tinha dito, né? Só o Palmeiras poderia chegar no valor que o Botafogo quer. Mas por que o Flamengo não chegaria nesse valor também, já que é um cara, por exemplo, que acho que na ideia do Flamengo seria ideal porque o time precisa? Por que o Flamengo não chegaria nesse valor que só o Palmeiras chega? O Flamengo tem condições para chegar, tem dinheiro em caixa, está fazendo agora esse equilíbrio aí com algumas saídas. Não é por uma questão, também é por a questão financeira, mas não por falta de dinheiro. O Flamengo, se organizar, pagaria o mesmo que o Palmeiras paga. O que o Palmeiras vai pagar, o que pretende pagar. É que o Flamengo definiu que nesse momento, como precisa contratar um atacante, alguém mais aberto, a ideia é equilibrar esse balanço, equilibrar esse dinheiro para não colocar tudo em cima do Danilo. Ou seja, gostam do Danilo, mas não vão chegar a esse valor porque preferem outras opções, outras posições também. E porque, não menos importante, já sacaram que o Danilo, se de fato sair do Botafogo, no Brasil a preferência do Danilo é o Palmeiras. Ou seja, conta muito também com o desejo do jogador. Não só é caro, mas também porque já perceberam que o Danilo, ficando no Brasil, prefere o Palmeiras e não o Flamengo. Perfeito. Muito obrigado aqui a galera que segue participando, tá? No chat. Seguimos com mais de 1000. Então é isso, nação. Encerrando nosso giro de notícia aqui do nosso amado Mengão.
falar aqui um pouquinho sobre um baita reforço na mira do Flamengo. Robert Lewandowski vira grande desejo de BAP no Flamengo, apesar de negociação difícil. Com a pausa para a Copa do Mundo, a diretoria vem trabalhando para realizar mudanças no elenco e ver opções no mercado para fortalecer a equipe. O Flamengo conta com uma equipe forte e qualificada, e o resultado disso é ter ido para a pausa da Copa do Mundo na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e com a melhor campanha na fase de grupo da Libertadores. Entretanto, para as pretensões que tem para a temporada, a diretoria e a comissão técnica entendem que é pouco. Dessa forma, avaliam a saída de alguns nomes para liberar espaço para contratações importantes no elenco. Conforme informações do paparazzo rubro-negro, o nome de impacto que é desejado pelo presidente do mais querido, Luiz Eduardo Batista, o BAP, é o do atacante Robert Lewandowski. Aos 37 anos, o polonês segue sendo considerado um dos principais nomes para a posição no futebol mundial e, se contratado para o clube carioca, chegaria para formar dupla com Pedro, que é um nome importante para a equipe. Apesar do interesse na contratação do atacante, a negociação é vista como algo extremamente difícil de acontecer. Além dos altos valores de negociação envolvidos, clubes árabes também monitoram a situação do atacante. Diante do grande poder financeiro dos clubes árabes, a equipe carioca entende que não terá margem de negociação ou convencimento para que o atacante opte pelo futebol nacional, o que faz com que uma investida do Flamengo neste momento se torne algo complicado e totalmente fora dos padrões financeiros da equipe. Desta forma, a contratação de Robert Lewandowski seguirá no sonho do clube. Você, torcedor, e o que acha aí do Flamengo tentando ir atrás de um baita nome no mercado? Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar um like, comentar e também que cidade e estado você nos acompanha. Os créditos estão todos na descrição do vídeo e falou!